As Brumas de Avalon, o Gamo-Rei, livro 3, capítulo 7. Como em todos os anos, o Pentecoste foi uma grande festa para Arthur. Gwenfar acordava ao alvorecer, todos os companheiros que haviam lutado ao lado de Arthur deviam estar presentes, e naquele ano também Lancelot estaria ali. No ano anterior não tinha comparecido. Mandara dizer que estava na Bretanha Menor, atendendo a um chamado do pai, o rei Ban, que enfrentava problemas no seu reino. Mas Gwenfar sabia no íntimo a razão da ausência de Lancelot, porque ele preferira ficar longe. Não fora por ter-se ela recusado a perdoar seu casamento com Elaine. Morgana e suas feitiçarias tinham sido responsáveis por isso. Morgana, que gostaria de ter Lancelot para si, e não se deteria ante nada para separá-lo daquela a quem ele realmente amava. Preferia, em lugar de vê-lo nos braços de Gwenfar, mandá-lo para o inferno ou para o túmulo, pensava a rainha. Também Arthur sentira muita falta do amigo, pelo que ela percebia. Embora ele se sentasse ao seu alto trono de Camelot e distribuísse justiça a todos, era amado, e muito mais do que qualquer outro rei de que Gwenfar ouvira falar. Ela percebia que recordava-se sempre com saudades dos dias de guerras e conquistas, e concluiu que todos os homens eram assim. Arthur levaria para o túmulo as cicatrizes dos ferimentos recebidos nas suas grandes batalhas, quando haviam lutado ano após ano para impor a paz à terra. Ele falava como se não desejasse senão o lazer para sentar-se em Camelot e desfrutar a tranquilidade em seu castelo. Agora sentia-se mais feliz quando conseguia reunir alguns de seus velhos camaradas à sua volta e falar daqueles tempos difíceis quando havia saxões, jutas e selvagens no norte por todos os lados. Ficou olhando para Arthur, adormecido ao seu lado. Sim, ele ainda era o mais belo e bondoso de todos os velhos companheiros. Parecia-lhe por vezes mais delicado de feições e até mesmo mais bonito do que Lancelot, embora não fosse justo compará-los, sendo um tão moreno e outro tão loiro. E afinal de contas, eram primos, eram do mesmo sangue. Como, pensou ela, podia Morgana ser também parenta deles? Talvez ela fosse filha das fadas, deixada em Avalon pelo malicioso povo encantado para espalhar o mal entre a humanidade. Uma feiticeira formada em artes anticristãs. Também Arthur estava manchado por essa origem, embora Gwenfar tivesse conseguido levá-lo tantas vezes à missa, que ele já podia considerar-se cristão. Morgana também não gostava disso. Bem, ela lutaria até o fim para salvar a alma de Arthur. Amava-o bastante. Era o melhor marido que uma mulher poderia querer, mesmo que não fosse rei, mas simplesmente um cavaleiro. Sem dúvida, a loucura que se apossara dela tinha desaparecido há muito. Era, portanto, natural e conveniente que ela pensasse com bondade no primo do marido. Ora, fora por vontade de Arthur que ela, pela primeira vez, se deixara possuir por Lancelot. E agora, tudo estava acabado. Confessara-se e fora absolvida. O padre disse-lhe que era como se o pecado nunca tivesse acontecido e que ela deveria lutar para esquecer-se dele. Mesmo assim, não podia deixar de recordar-se um pouco naquela manhã em que Lancelot era esperado na corte com sua mulher e filho. Ele era um homem casado, e casado com a sua prima. Não era apenas parente do seu marido agora, mas também seu próprio parente. Podia recebê-lo com um beijo, sem que fosse pecado. Arthur virou-se, como se os pensamentos da esposa pudessem perturbá-lo, e sorriu para ela. É dia de Pentecoste, minha querida, e todos os nossos parentes e amigos estarão aqui. Quero vê-la sorrir. Gwenfar sorriu e ele abraçou-a, beijou-a e acariciou-lhe os seios. Você tem certeza de que o que fizermos nesse dia não será uma ofensa? Não, eu não gostaria que alguém pensasse que gosto menos de você. Você não é velha, Gwenfar, e Deus ainda nos pode abençoar com filhos, se essa for a sua vontade. Mas os reis vassalos me pedem. A vida é tão incerta, tenho de nomear um regente. Quando nosso primeiro filho nascer, querida,
Então será como se este dia não tivesse acontecido jamais. E estou certo de que o jovem Galahad não hesitará em concordar que o trono deve ser de seu primo, e o servirá e honrará, tal como Gawain fez comigo. Talvez fosse verdade, pensou Gwenfar, entregando-se às carícias suaves do marido. A Bíblia contava casos assim. A mãe de João Batista, que era prima da Virgem, Deus não abrira o ventre muito depois de ela ter passado da idade de ter filhos. Ela, Gwenfar, ainda não tinha 30 anos. Lancelot contara-lhe certa vez que sua mãe era mais velha do que isso quando deu à luz. Talvez dessa vez, depois de todos aqueles anos, ela se levantasse da cama do marido, levando novamente a semente de seu filho no seu corpo. E agora que tinha aprendido não só a sujeitar-se a ele, como era o dever de uma boa esposa, mas também em sentir prazer nesse contato, estava mais receptiva e mais pronta a conceber e ter um filho. 3 anos antes, ela pensara trazer no ventre o filho de Lancelot. Mas alguma coisa não tinha dado certo. Por 3 meses as regras lhe faltaram, e chegou a dizer a algumas de suas damas que estava grávida. Mas depois de outros 3 meses, quando deveria ter sentido os primeiros movimentos da criança, as regras voltaram. Mas, agora certamente, com o interesse que vinha sentindo desde que sentira despertada para Arthur, desta vez tudo correria como desejava. E Elaine não poderia mostrar-se novamente superior a ela, triunfante. Elaine poderia ter sido por um breve período a mãe do herdeiro do rei, mas ela, Gwenfar, era a mãe do filho do rei. Ela referiu-se a isto mais tarde, quando se estavam vestindo, e Arthur olhou-a perturbado. A mulher de Lancelot manifestou algum desagrado em relação a você, Gwen? Sempre me pareceu que eram boas amigas. Somos sim, disse Gwenfar contendo as lágrimas, mas é sempre assim com as mulheres. Aquelas que têm filhos consideram-se melhores do que as mulheres estéreis. Sem dúvida, a mulher do camponês, ao dar à luz, pensa com desprezo e pena na sua rainha que não pode dar ao rei nem mesmo um único filho. Arthur aproximou-se e beijou-a na nuca. Não, querida, não chore. Eu prefiro você a qualquer outra mulher que já me tivesse dado 1 dúzia de filhos. É verdade? Perguntou com um leve escárnio na voz. Não obstante, eu era apenas uma coisa que meu pai deu para você, junto com 100 cavalos e homens. Apenas uma parte de um negócio. E você me aceitou, porque queria os cavalos, mas eu não fui boa troca. Ele levantou os olhos e olhou-a com incredulidade. Você pensa e vem reagindo assim comigo durante todos esses anos, minha querida. Você sabe que desde o primeiro momento em que a vi, tornou-se a pessoa que me é mais cara no mundo. Gwenfar estava rígida, os olhos cheios de lágrimas, e ele beijou-a novamente. Gwenfar, minha cara, minha amada, minha querida esposa, nada no mundo nos poderia separar. Se eu quisesse apenas uma égua reprodutora para me dar filhos, Deus sabe que poderia ter quantas quisesse. Mas você não tem, respondeu ela ainda rígida e fria nos braços de Arthur. Eu estava disposta a acertar um filho seu para criar como herdeiro, mas você não me considerou digna disso. Foi você quem me empurrou para os braços de Lancelot. Ah, minha Gwen, suspirou com o rosto triste como o de uma criança castigada. Você ainda me acusa por aquela velha loucura. Eu estava bêbado e parecia-me que você gostava muito de Lancelot. Pensei que lhe estaria dando prazer, e se assim fosse, que era por minha culpa, que não tinha um filho. Pareceu-me que se você tivesse um filho de alguém que estava tão próximo de mim, eu poderia considerá-lo meu próprio herdeiro. Mas, principalmente, eu estava bêbado. Por vezes eu tinha a impressão de que você gostava mais de Lancelot do que de mim, tornou a rainha com o rosto duro como pedra. Poderá dizer com sinceridade que foi para me dar prazer ou terá sido para dar prazer a ele, que você amava mais do que tudo? Arthur deixou cair os braços que a envolviam como se tivesse sido ferido. Será pecado, então, gostar do meu primo e pensar também no prazer que ele deseja? É certo que amo vocês dois. Na Sagrada Escritura, fala-se de uma cidade que foi destruída por pecados assim. Arthur ficou branco com a sua camisola. Gosto do meu primo Lancelot com toda a honra, Gwen.
O próprio rei Davi escreveu sobre seu primo Jonatas: Teu amor foi para mim maravilhoso, superando o amor da mulher. E Deus não o castigou. Isso acontece com os camaradas de luta. Você ousará dizer que esse amor é pecado, Gwen? Eu o confessaria ante o trono de Deus. Parou incapaz de dizer qualquer coisa mais, com a garganta seca. Gwenfar ouviu a própria voz histérica. Você pode jurar que quando o trouxe para a nossa cama, eu vi bem, você o acariciou com mais amor do que jamais demonstrou para com a mulher que meu pai lhe impôs. Quando você me levou a esse pecado, pode jurar que não foi o seu próprio pecado e que todas as suas justificativas não passaram de um disfarce para encobrir esse pecado tão grande que atraiu o fogo celeste contra a cidade de Sodoma? Ele a olhou fixamente, ainda com uma palidez mortal. Você está louca. Naquela noite eu estava bêbado. Não sei o que você pode ter pensado que viu. Era Beltane, e a força da deusa pesava sobre todos nós. Creio que todas as suas orações e preocupações com o pecado prejudicaram a sua razão, Gwenfar. Nenhum cristão diria isso. E essa é uma das razões pelas quais não gosto que me intitule cristão. Gritou ele como resposta, perdendo por fim a paciência. Estou cansado de toda essa conversa de pecado. Se eu tivesse rejeitado você, e foram muitos os conselhos que recebi nesse sentido, e não o fiz porque a amava muito, e tomado outra mulher. Não, você preferia me dividir com Lancelot e ter a ele também. Se você disser isso outra vez, esposa, ou não, amor, ou não, eu a matarei, Gwenfar. Ela, porém, soluçava histericamente, e não se podia conter. Você disse que queria um filho, e por isso me levou a um pecado que Deus não pode perdoar. Se eu pequei e Deus me castigou com a esterilidade, não foi você, então, que me levou ao pecado? E mesmo agora, é o filho de Lancelot, que você tem como herdeiro. Ousa dizer que não é ele que você ama mais, se faz do filho dele o seu herdeiro, e não o seu próprio filho, se você se recusa a trazer seu filho para que eu o crie. Vou chamar as suas damas, Gwenfar, disse ele, suspirando. Você não sabe o que está dizendo. Juro-lhe que não tenho filho, ou, se tiver, será algum filho feito sem pensar, na época das batalhas, sem que a mulher me conhecesse, nem soubesse quem eu era. Nenhuma mulher em lugar algum, de condição próxima da minha, jamais me procurou para dizer que fizera um filho. Com ou sem padres, com ou sem pecado, não posso acreditar que uma mulher tivesse vergonha de reconhecer que tinha um filho do grande rei que não tem herdeiros. Jamais forcei, nunca, nenhuma mulher, nem cometi adultério com mulher de outro. Que conversa louca é esta de um filho meu que você criaria como meu herdeiro? Digo-lhe que não tenho nenhum filho. Tenho pensado com frequência se alguma enfermidade de infância ou se o ferimento que recebi não me tornaram estéril. Eu não tenho filho. Não, isso é mentira, gritou Gwenfar com ódio. Morgana pediu-me que não lhe falasse disso, mas há muito tempo roguei-lhe um encantamento que me fizesse fértil. Eu estava desesperada. Disse-lhe que me entregaria a outro homem, já que parecia possível que você fosse incapaz de me fazer um filho. Naquela ocasião, ela jurou que você podia ter um filho, que ela conhecia um filho seu, criado na corte de Lot, mas obrigou-me a prometer que não falaria disso. Criado na corte de Lot, repetiu Arthur, levando a mão ao peito como se tivesse ali uma dor insuportável. Ah, Deus misericordioso, eu nunca soube. Gwenfar sentiu-se tomada por um súbito terror. Não, não, Arthur, Morgana mentiu. Sem dúvida foi a maldade dela. Foi ela quem tramou o casamento de Lancelot com Elaine, porque estava com ciúme. Sem dúvida ela estava mentindo para atormentar-me. A voz de Arthur foi distante quando disse: Morgana é sacerdotisa de Avalon. Ela não mente. Acho, Gwenfar, que teremos de perguntar-lhe. Mande chamá-la. Não, não, implorou Gwenfar. Sinto muito ter falado. Eu estava fora de mim, estava louca, como você disse. Ah, meu senhor e marido, meu rei, meu senhor, sinto muito pelo que eu disse. Peço que me perdoe, imploro-lhe. Ele abraçou-a.
É preciso que você também me perdoe, minha querida. Vejo agora que lhe fiz um grande mal. Mas quem semeia ventos colhe tempestades, mesmo que elas derrubem tudo. Beijou-a gentilmente na testa. Mande chamar Morgana. Ah, meu senhor Arthur, peço-lhe, eu prometi a ela que nunca falaria disso. Bem, agora você quebrou a promessa, disse Arthur, e eu lhe pedi que não falasse. Mas você insistiu, e agora o que foi dito não pode ser esquecido. Dirigiu-se à porta e chamou seu camareiro. Diga à senhora Morgana que venha ver-me, e à rainha o mais depressa possível. Quando o camareiro saiu, Arthur chamou a criada de Gwenfar, enquanto esta permaneceu imóvel durante todo o tempo em que foi vestida e penteada por ela. Provou um pouco de água quente com vinho, mas tinha a garganta contraída. Proferira o imperdoável. Mas se for verdade que esta manhã ele me fez um filho e uma dor estranha penetrou-lhe o corpo, chegando até mesmo ao ventre, seria possível que alguma coisa deitasse raízes em meio àquela amargura? Pouco depois, Morgana chegava ao quarto usando uma roupa vermelho escuro e cabelo atado com fitas de sedas vermelhas. Vestira-se bem para a festa e parecia animada e brilhante. E eu não passo de uma árvore sem frutos, pensou Gwenfar. Elaine tem um filho de Lancelot, até mesmo Morgana, que não tem marido e não quer ter, agiu como prostituta e teve um filho de um desconhecido. E Arthur é pai de um filho de mulher desconhecida, mas eu não tenho nada. Morgana beijou-a, mas Gwenfar permaneceu rígida durante o abraço. Depois, voltando-se para Arthur, perguntou: Você mandou chamar-me, irmão? Sinto muito incomodá-la, assim tão cedo, irmã. Mas Gwenfar, disse voltando-se para a rainha, você deve repetir agora, na minha presença e na de Morgana, o que disse. Não admito que se repitam calúnias secretas em minha corte. Morgana olhou-a para a cunhada e viu as marcas de lágrimas em volta aos seus olhos vermelhos. Querido irmão, volveu então, a rainha está doente. Está novamente grávida? E se disse alguma coisa, há um ditado segundo o qual as palavras não quebram ossos. Arthur olhou friamente para a esposa e Morgana recuou. Não era o irmão que conhecia bem, era o rosto fechado do grande rei, quando se sentava no trono para distribuir justiça. Gwenfar, não só como seu marido, mas também como seu rei, ordeno-lhe, repita na frente de Morgana aquilo que você me disse, aquilo que ela lhe contou, ou seja, que tem um filho sendo criado no reino de Lot. Então é verdade, pensou Gwenfar numa fração de segundo. Nunca antes, exceto quando Viviane foi assassinada na sua frente, o rosto de Morgana perdera a calma e a serenidade de uma sacerdotisa. É certo, então, que isso a atinge profundamente, de alguma forma. Mas por quê? Morgana, insistiu Arthur, diga-me, isso é verdade? Eu tenho um filho? Por que isso atinge Morgana? Por que ela desejava esconder esse fato até mesmo de Arthur? Poderia querer esconder as suas devassidões, mas por que esconder de Arthur o fato de que ele tem um filho? E então um vislumbre da verdade cruzou-lhe a mente, e ela teve uma exclamação de espanto. Uma sacerdotisa de Avalon não mente, pensou Morgana. Mas eu fui expulsa de Avalon, e por esta razão, e a menos que nada disso tenha sentido, terei de mentir, e mentir bem, e depressa. Quem foi? Indagou Gwenfar com ódio. Uma das sacerdotisas prostitutas de Avalon que se deitam com homens em pecado e luxúria nos seus festivais demoníacos? Você nada sabe de Avalon, retrucou a cunhada, tentando controlar a voz. Suas palavras são como o vento, sem sentido. Arthur segurou-a pelo braço, dizendo: Morgana, minha irmã. E ela teve a impressão de que ia chorar, como ele chorara em seus braços naquela manhã, ao tomar conhecimento de que Viviane armara uma cilada para ambos. Morgana tinha a boca seca e os olhos queimavam. Falei de seu filho apenas para consolar Gwenfar, Arthur. Ela tinha medo que você não lhe pudesse fazer um filho. Você devia ter dito isso para confortar a mim, gritou Arthur, com um ricto nos lábios que dificilmente poderia ser chamado de sorriso. Durante todos esses anos pensei que não poderia gerar um filho, nem mesmo para salvar meu reino. Morgana, agora você tem de me dizer a verdade. Morgana suspirou fundamente. No silêncio mortal do quarto podia-se ouvir um cão latindo
em algum lugar além da janela, e algum inseto fazendo um ruído. Por fim decidiu-se. Em nome da deusa, Arthur, já que você quer que eu diga, tive um filho do Gamo Rei 10 luas depois de você ter sido celebrado na Ilha do Dragão. Morgoso está tomando conta dele, e jurou-me que você nunca saberia disso por ela. Agora você soube de tudo por meu intermédio. Que isso fique entre nós. Arthur estava branco como a morte. Abraçou-a, e Morgana sentiu que ele tremia. As lágrimas corriam-lhe pelo rosto, sem que procurasse enxugá-las e nem contê-las. Ah, Morgana, Morgana, minha pobre irmã! Eu sabia que lhe havia feito um grande mal, mas nunca poderia ter sonhado que fora tão grande assim. Você quer dizer que é verdade? Gritou Guenfar. Essa prostituta vagabunda que é a sua irmã é tão vil que praticou suas artes imundas contra o próprio irmão? Arthur voltou-se para ela com um braço ainda nos ombros de Morgana e disse uma voz que nunca havia ouvido antes. Cale-se! Suspirou profundamente, e Guenfar teve tempo de ouvir o eco de suas palavras feias. Minha pobre irmã, continuou Arthur, e você carregou sozinha esse peso? Nunca me chamou à responsabilidade. Não, Guenfar, e voltou-se para ela num tom severo. Não é o que você está pensando. Foi na cerimônia em que fui feito rei, e nenhum de nós conhecia o outro. Estava escuro, não nos víamos desde que eu era tão pequeno que Morgana podia carregar-me no colo. Para mim, ela era apenas a sacerdotisa da mãe, e para ela, eu era apenas o galhudo. Quando nos reconhecemos, era tarde demais, e sua voz havia dominado as lágrimas. Ficou abraçado a Morgana, dizendo: Morgana, Morgana, você devia ter me contado. E você só pensa nela? Exclamou Guenfar. Não pensa no maior dos pecados que cometeu? Ela é sua irmã, filha do ventre de sua mãe, e Deus o castigará por isso. Já me castigou realmente, admitiu Arthur, abraçado a Morgana. Mas o pecado foi inconsciente, sem nenhuma intenção de fazer mal. Talvez seja por isso, e Guenfar hesitou, que ele puniu você com a esterilidade. E ainda agora, se você se arrepender e fizer penitência... Morgana soltou-se delicadamente dos braços do rei, enquanto Guenfar, com um ódio que não lhe permitia falar, viu-a secar as lágrimas de Arthur com um lenço, num gesto quase distraído, o gesto de mãe ou de uma irmã mais velha, sem nenhuma sombra da depravação que queria ver nela. Guenfar, você se preocupa demais com o pecado. Não cometemos nenhum pecado, Arthur e eu. O pecado é a intenção de fazer mal. Nós nos juntamos pela vontade da deusa das forças da vida, e se disso nasceu uma criança, então foi gerada no amor, qualquer que tenha sido o motivo de nossa união. Arthur não pode reconhecer um filho gerado no corpo de sua própria irmã, é verdade, mas ele não é o primeiro rei a ter um filho bastardo, cuja existência não pode reconhecer. O menino é sadio, está bem e seguro em Avalon. A deusa, e também o seu Deus, não é um demônio vingativo, ansioso por impor castigos por pecados imaginários. O que aconteceu entre nós dois não devia ter acontecido. Nenhum de nós o teria desejado. Mas aconteceu. A deusa não castigaria você com esterilidade pelos pecados de outro. Você pode culpar Arthur pela sua própria esterilidade, Gwen? Culpo, gritou ela. Arthur pecou, e Deus o castigou. Por incesto, por fazer um filho na própria irmã, por servir a Deus, aquele demônio da abominação e da luxúria. Arthur, diga-me que fará penitência, que irá neste dia santo confessar ao arcebispo que pecou e fazer as penitências que ele recomendar, e então talvez Deus o perdoe e deixe de nos castigar, a ambos. Perturbado, Arthur olhou a irmã e Guenfar. Penitência? Perguntou Morgana. Pecado? Você realmente acredita que seu Deus é um velho maldoso que anda espionando para ver quem se deita na cama da mulher de outrem? Eu confessei os meus pecados, gritou Guenfar. Fiz penitência e fui absolvida. Não é pelos meus pecados que Deus nos castiga. Diga que você se confessará, Arthur. Quando Deus lhe deu a vitória no Monte Badon, você jurou deixar de lado a velha bandeira do dragão e governar como um rei cristão, mas não confessou esse pecado. Penitencie-se agora também disso,
e deixe que Deus lhe dê a vitória neste dia, tal como fez em Monte Badom. Livre-se de seus pecados e dê-me um filho que possa reinar depois de você, em Camelot. Arthur apoiou-se na parede, cobrindo o rosto com as mãos. Morgana quis aproximar-se dele, mas Guenhwyfar gritou: Afaste-se dele, sua... Quer continuar a tentá-lo ao pecado? Já não lhe causou mal o suficiente? Você e aquele demônio que chama de deusa? Você e aquela feiticeira velha que Balim fez bem em matar devido às suas bruxarias pagãs? Morgana fechou os olhos e em seu rosto era evidente que ela iria chorar. Controlou-se e suspirou. Não posso ouvir você amaldiçoar minha religião, Guenhwyfar. Nunca praguejei contra a sua, lembre-se disso. Deus é Deus, qualquer que seja o nome pelo qual é chamado, e é sempre bom. Considero um pecado acreditar que Deus possa ser cruel ou vingativo, e você o toma mais mesquinho do que o pior de seus padres. Peço-lhe que pense bem no que está fazendo, antes de colocar Arthur nas mãos dos padres com isso. Voltou-se. Seu vestido vermelho mexeu-se silenciosamente à sua volta e deixou o quarto. Ao sentir a partida de Morgana, Arthur virou-se para a mulher e disse finalmente com uma suavidade que jamais usara com ela, mesmo quando se abraçavam: Meu querido amor, como me pode falar assim? Retrucou amargamente e afastou-se. Arthur seguiu-a, colocando a mão em seu ombro e fazendo com que ela se voltasse para enfrentá-lo. Minha querida senhora e rainha, ter-lhe-ei feito tanto mal assim? Agora mesmo, respondeu ela tremendo. Agora mesmo tudo que você pode fazer é pensar no mal que causou a Morgana. E deveria eu estar feliz pelo que causei à minha própria irmã? Juro que nada sabia. E quando a reconheci, foi ela quem me confortou, como se eu ainda fosse o menininho que se sentava em seu colo. Acho que ela, se tivesse voltado contra mim e acusado como tinha todo o direito de fazer, eu me teria afogado no lago. Mas nunca pensei no que poderia acontecer com ela. Eu era tão jovem e havia saxões e todas aquelas batalhas. Estendeu a mão em defesa. Tentei fazer o que ela me tinha dito. Não pensar nisso. Recordar-me apenas do que havíamos agido na ignorância. Talvez fosse pecado, mas eu não quis cometer um pecado. Parecia tão infeliz que por um momento Guenhwyfar sentiu-se tentada a dizer-lhe o que desejava ouvir, que realmente nada fizera de mal. Tomá-la nos braços e consolá-lo, mas permaneceu imóvel. Arthur nunca a consolara, nunca havia admitido que cometera um erro com ela. E ainda agora, tudo o que fazia era insistir que o pecado pelo qual haviam ficado sem filhos não era pecado, sua preocupação era apenas com o mal causado pela maldita feitiçaria da sua irmã. Disse então chorando novamente, furiosa, porque ele pensaria que chorava de mágoa e não de raiva. Acha que você causou mal só a Morgana? Não me parece ter feito mal a mais ninguém, repetiu ele teimosamente. Guenhwyfar, quando isso aconteceu, eu nunca a tinha visto. Mas você casou-se comigo, trazendo esse grande pecado inconfessado, e ainda agora você se apega a ele, quando podia livrar-se, fazer penitência e acabar com esse castigo. Guenhwyfar, se o seu Deus é capaz de castigar alguém por um pecado que não sabia ter cometido, iria então suspender esse castigo se eu contasse tudo a um padre e recitasse as orações que ele me recomendasse, e não sei mais o que, comer apenas pão e água durante certo tempo, ou o que mais? Se você se arrepender sinceramente... Oh, Deus! E você pensa que não me arrependi? Explodiu ele. Arrependo-me todas as vezes que olho para Morgana durante esses 12 anos. E meu arrependimento seria mais forte se eu o confessasse a um desses padres que querem apenas ter poder sobre o rei? Você pensa apenas no seu orgulho, teimou Guenhwyfar com raiva, e o orgulho também é um pecado. Se você se humilhasse, Deus o perdoaria. Se o seu Deus é assim, não quero seu perdão, exclamou Arthur fechando as mãos. Eu tenho de governar o reino, Gwen, e não poderia fazer isso se ajoelhar-me ante um padre e aceitar tudo o que ele quiser me impor como penitência. Eu tenho de pensar em Morgana. Ela já é chamada de feiticeira, prostituta, bruxa,
Não tenho o direito de confessar um pecado que provocará desprezo público e vergonha para minha irmã. Também Morgana tem uma alma a ser salva. E se o povo desta terra compreender que seu rei pode colocar o orgulho de lado e pensar em sua alma, arrepender-se humildemente pelos seus pecados, isso contribuirá para que também o povo salve suas almas, o que contribuirá para a salvação do próprio rei do céu. Você argumenta tão bem como qualquer padre conselheiro, Gwenfar, suspirou ele. Não sou padre, não me preocupo com as almas do meu povo. Como ousa dizer isso? Protestou. Assim como o rei está acima de todo o povo e as vidas de seus súditos estão em suas mãos, também as almas são a de sua responsabilidade. Você devia ser o primeiro em piedade, como é o primeiro em coragem no campo de batalha. O que pensaria de um rei que mandasse seus soldados para a luta e ficasse protegido olhando-os de longe? Não pensaria boa coisa, disse Arthur. Gwenfar, sabendo que agora o tinha na mão, continuou. E o que pensaria de um rei que visse seu povo adotar uma vida de piedade e virtude e dissesse que não pensava nos seus próprios pecados? Por que você se preocupa tanto? Perguntou ele tristemente. Porque não suporto imaginar que você vai sofrer o fogo do inferno. E se você libertar-se do pecado, Deus poderá deixar de castigar-nos e de nos dar filhos. Sentiu-se então sufocar e recomeçou o pranto. Arthur abraçou-a e encostou a cabeça dela em seu ombro, dizendo suavemente: Você realmente acredita nisso, minha rainha? Gwenfar lembrou-se de que muitos anos antes, quando ela recusara pela primeira vez levar a bandeira da Virgem em batalha, Arthur lhe falara da mesma forma. E naquela ocasião tinha vencido e conseguira levá-lo para Cristo, sendo recompensado por Deus com a vitória. Mas então ela não sabia desse pecado inconfessado na alma do marido. Fez um gesto de assentimento com a cabeça. Então eu também te fiz mal, e devo de alguma forma a reparação, mas não me parece certo que Morgana tenha de sofrer a vergonha disso. Sempre Morgana, protestou Gwenfar, tomada de raiva. Você não quer que ela sofra. Ela é perfeita aos seus olhos. Diga-me, então, é justo que eu sofra pelo pecado que ela cometeu ou você? Você ama mais do que a mim, a ponto de deixar-me sem filhos por toda a vida, para que esse pecado fique em segredo? Mesmo que eu tenha agido errado com você, Morgana não tem culpa. Não, ela também é culpada, exclamou Gwenfar, pois ela é fiel àquela deusa antiga, e os padres dizem que essa deusa é a mesma serpente do mal do nosso Senhor que expulsou do jardim do Éden. Ainda hoje, Morgana se apega a esses rituais imundos de pagãos. Sim, Deus nos diz que os pagãos que não ouviram a voz do Senhor podem ser salvos, mas Morgana, que foi criada no seio de uma família cristã e depois adotou os costumes e as bruxarias de Avalon, e todos esses anos passados aqui na corte, durante os quais ela ouviu a palavra do Cristo, não está escrito que aqueles que ouvirem a palavra de Cristo e não se arrependerem e acreditarem nele serão condenados? Especialmente as mulheres que precisam do arrependimento, já que é por meio da mulher que o pecado entrou nesse mundo. Gwenfar soluçava, tão forte que mal podia falar. Por fim, Arthur perguntou: O que você quer que eu faça, Gwenfar? Hoje é dia do santo de Pentecostes, sugeriu, enxugando as lágrimas e tentando controlar os soluços, quando o Espírito de Deus desceu até o homem. Você irá à missa e tomaria os sacramentos com esse grande pecado na alma? Acho que não poderia, admitiu Arthur com voz incerta. Se você realmente acredita nisso, Gwenfar, eu não posso recusar-lhe tal satisfação. Arrepender-me-ei tanto quanto puder me arrepender por uma coisa que não posso considerar como pecado, e farei as penitências que o bispo me mandar. Seu sorriso era apenas uma contração preocupada nos lábios. Espero para a sua felicidade que tenha razão quanto à vontade de Deus, minha querida. E Gwenfar, ao abraçá-lo chorando de gratidão, teve um momento de dúvida e medo terríveis. Lembrou-se das horas passadas na casa de Melegrant, com a certeza de que nem suas orações poderiam salvá-la. Deus não a recompensara pela sua virtude, e quando Lancelot a salvou, não tinha jurado que nunca mais se esconderia nem se arrependeria.
porque um Deus que não lhe recompensara a virtude, certamente não podia punir os seus pecados. Deus não se importava com a virtude ou o pecado, mas Deus realmente a castigara afastando dela Lancelot, dando-o a Elaine, e apesar de ter colocado em risco sua alma, ela nada conquistara. Havia confessado e feito penitências, mas Deus continuou a castigá-la, e agora ficava sabendo que talvez não fosse por sua culpa, mas sim também pelo peso do pecado de Arthur, o pecado cometido com a irmã. Mas se fossem libertados desse pecado, se ele fizesse penitências pelo grande crime inconfessado, se pudesse humilhar-se, então, sem dúvida, Deus também o perdoaria. Arthur beijou-a no alto da cabeça e afagou-lhe os cabelos. Afastou-se em seguida e ela sentia-se fria e perdida, quando o viu distante, como se não estivesse segura dentro de quatro paredes, mas lá fora, a céu aberto, aquele céu imenso assustador, que a enchia de pavor. Aproximou-se novamente dele, quis refugiar-se em seus braços, mas Arthur deixara-a cair numa cadeira, exausto, vencido, 1000 léguas longe dela. Por fim ele levantou a cabeça e disse com um suspiro profundo: "Mande chamar Padre Patrício."